Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus continue abundando em vossos corações. A minha reflexão desta manhã, manhã de bênção, manhã de paz, de graça com vocês, está em São Lucas, no capítulo 15, o versículo é o 14. O Evangelho de São Lucas, que é esse capítulo em especial, é o capítulo das festas, né? Diz assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Eu quero aqui, para nós refletirmos um pouquinho sobre o equilíbrio. Equilíbrio é algo muito importante nas nossas vidas. E o que vemos aqui neste texto bíblico nada mais é do que um desequilíbrio. Falta de maturidade de um moço. Jesus contou essa parábola e deixou muitos confusos. Primeiro, que no Oriente Médio eles não aceitam muito essa parábola, porque a figura paterna no Oriente Médio ela é a figura central. Depois do pai vinha então o filho mais velho. E a parábola onde estamos tomando por base para a nossa reflexão, ela relata a história de um filho mais novo. E ele é chamado de filho pródigo. A palavra pródigo não significa aquele que voltou para casa. Pródigo, ele leva esse nome porque é um esbanjador. Esbanja, como esbanjou a fazenda. E ele não voltou, vamos dizer, pródigo, ele foi embora pródigo. Ele era pródigo na casa do pai. Eu quero trazer para as nossas memórias essa reflexão, dizendo que às vezes nós estamos na casa do pai e esbanjando, desperdiçando o tempo que nós deveríamos estarmos meditando na palavra, para que quando nós tivermos que encarar as nossas fases de crise da vida, vamos ter maturidade. Então o desequilíbrio ele pode trazer grandes prejuízos. Você já passou pela experiência de perder o equilíbrio? Cair um tombo, por exemplo? E quando se perde isso aí, pode ser involuntário. Se ferir, se machucar. Quando nós perdemos o controle, seja ela de qualquer situação, e nos desequilibramos a vida, algo desagradável pode acontecer conosco. E às vezes acaba até afetando pessoas ao nosso redor, aqueles que estão conosco. O desequilíbrio leva a pessoa a falar coisa que ela não queria falar, leva ela a agir de uma maneira que ela não gostaria de agir, e depois começa a refletir nos atos. Por isso, manter o equilíbrio é fundamental para quem quer ser bem-sucedido na vida. Seja esse sucesso qual for ele, você precisa ter equilíbrio na sua vida. Nós precisamos sermos pessoas equilibradas, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Então nós vamos encontrar um equilíbrio para as coisas. Parece incrível, mas é uma grande verdade. Nem sempre nós fazemos o que pensamos e gostaríamos de fazer. Nem sempre as coisas saem da maneira em que nós gostaríamos que elas saíssem. Algumas vezes planejamos uma coisa e fazemos outras. Sentimos um determinado coisa e fazemos de outra maneira. E isso às vezes traz tanto desconforto e pode ocorrer de nós desequilibrarmos na jornada da vida. E a pergunta é: por que isso acontece conosco? Por que tantos conflitos internos que nos leva a um desequilíbrio às vezes? E às vezes até nos perder dentro de nós mesmos.
Esta passagem que estamos meditando, que é do filho pródigo, ele se perdeu na vida. Essa é uma grande verdade. Existem dois momentos muito perigosos em nossas vidas. Quais são eles? Aquele momento em que tudo está dando certo na sua vida, que você faz, é abençoado, você coloca a mão, Deus abençoa e você prospera. Isso é muito perigoso. Você precisa muito equilíbrio para viver essa fase da sua vida. Gênesis capítulo 39, nós encontramos José do Egito, foi um homem de muito sucesso. Contudo, ele teve equilíbrio para poder conduzir naquela situação. O outro momento muito perigoso das nossas vidas é o momento de Jó, que Jó viveu, o momento das perdas. A vida não é só de ganho, ela é também de perda. E nesse momento precisa equilíbrio, porque senão nós nos perdemos quando nós crescemos e nos perdemos quando nós perdemos. Nós não devemos nos perder, o equilíbrio leva você não se perder com as perdas. É muito perigoso. Então o filho pródigo, contudo, ele sofreu um desequilíbrio muito grande. Todavia, a Bíblia diz que ele, num dado momento, ele caiu em si. Você vê que ele tinha se perdido, ele tinha se desconectado com a vida. E a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele então voltou à casa do Pai. Vivemos uma verdadeira guerra dentro de nós, às vezes, exatamente por queremos fazer algo e não damos conta de fazer. E esse não dar conta de fazer, ou então aquele momento que eu estou dizendo de Jó, de perder, porque ele tinha medo de se perder e de perder, porque ele disse: o que eu temia me sobreveio. Então esse momento ele é muito delicado. E então nós precisamos ter equilíbrio e sabedoria para atravessarmos este momento. O apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal estava com ele. Só para recapitular aquilo que eu já disse. Este conflito, ele vem, você vai ver exatamente quando você quer fazer a vontade de Deus. Há um conflito muito grande. É aquilo que nós não compreendemos, por exemplo, sabe? E eu não estou entendendo, não estou compreendendo, então pode levar a um desequilíbrio quando você não está compreendendo algo. Mas mesmo aquilo que você não compreende, há uma lição muito profunda que você pode aprender com aquilo, certo? Vai te ajudar a crescer. Quando não conseguimos manter o equilíbrio, acabamos agindo fora dos princípios divinos, fora daquilo que Deus quer que agimos. Então, por isso eu disse que é muito perigoso. É o Espírito Santo de Deus quem nos ensina. É o que é certo e o que é errado. Ou melhor, que nos ensina o que é certo e o que é errado. Quando nós ponderamos e paramos e vamos observar o que Ele quer de nós. O equilíbrio, ele vem quando usamos o poder de Deus com sabedoria para fazermos escolhas certas, escolhas corretas, porque a vida ela é cheia de escolha. E quando nós fazemos uma escolha errada, nós corremos o risco de nos desequilibrarmos emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, por que não dizer nos negócios da vida, financeiramente, quando fazemos uma escolha errada. Então precisa ponderar. Esse filho, ele teve humildade, e no momento quando você desequilibrar, tenha humildade para você entender, compreender, você se desequilibrou, ou que você está desequilibrado, você falou algo, tomou uma decisão errada, na hora errada, no lugar errado. Então o filho propôs no coração: vou voltar e vou dizer ao meu pai que eu errei, eu estava, em outras palavras, desequilibrado, e o meu desequilíbrio me levou ao lugar mais horrendo da minha vida, me levou ao ponto mais baixo que ele nunca imaginou chegar, ir parar no chiqueiro dos porcos. Os nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos
eles influenciam as nossas atitudes. Então, para manter o equilíbrio nas coisas que fazemos, devemos manter o equilíbrio nas coisas em que nós pensamos. O seu pensamento afeta a sua atitude, e a sua atitude afeta o teu comportamento. Você vai se comportar de uma maneira desequilibrada, vai pensar desequilibradamente. Isso é muito ruim. Mas eu termino essa reflexão com você, deixando para você Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo São Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto, seja isso o que ocupa o teu pensamento. Seja isso que pode regimentar os seus sentimentos e aquilo que você quer para a sua vida. Olha para as coisas boas, concentra-se nas coisas positivas e não se deixe desequilibrar. Veja o que você está fazendo. Como o filho pródigo fez uma coisa impensada. Ele não se desequilibrou lá fora, ele desequilibrou dentro da casa do pai. Foi ali, quando ele pediu ao pai a parte da sua herança, mesmo porque o pai não havia morrido ainda. Por que quer a herança agora com o pai em vida? Desequilíbrio. Então ele não desequilibrou lá fora. Lá fora foi um reflexo do desequilíbrio dele da casa do pai. Quando ele partiu, ele estava desequilibrado, pois perdeu tudo na vida. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, que Deus nos ajude. Pense nas coisas lá de cima, que elas são infalíveis. Um abraço e até uma próxima oportunidade.